E aí, moçada, que prazer enorme de novo aqui no nosso canal Química com Soró, não é? Para mais uma aula top de linha, uma aula de propriedades coligativas, um assunto clássico nos grandes vestibulares, não é? Então vejam, o que são partículas, o que são propriedades coligativas? São propriedades que estão relacionadas exclusivamente ao número de partículas dispersas. Tá? Então vai ser um capítulo muito legal, mas antes de vocês aprenderem o que as propriedades coligativas, a gente vai estudar o cálculo do número de partículas dispersas. Esse é um conceito importantíssimo. Então vejam, esse cálculo de partículas dispersas, nós vamos ter dois casos, tá bom? A partícula dispersa pode ter natureza molecular. Tá? O que é a natureza molecular? Vejam no caso, por exemplo, da glicose, né? Olhem o caso da glicose. Pegamos aqui a glicose. A glicose, tá? Ao dissolver, a ser colocada em água, ela apenas vai dissolver na água. Ela não vai dissociar. Ela vai formar uma solução o quê? Uma solução molecular. Ela vai formar uma solução molecular, ou nós chamamos de solução o quê? Eletrolítica, não eletrolítica, tá? Uma solução molecular é uma solução não eletrolítica, não conduz o quê? Eletricidade, porque as moléculas são eletricamente neutras. Então, vejam, a glicose, ela vai formar uma solução o quê? Molecular, e portanto, ela vai apenas o quê? Dissolver em água, ela não vai dissociar, ela não vai formar íons, tá? Então vai formar o quê? Apenas o que no final? Moléculas. Portanto, a solução é molecular. Então, essa partícula de natureza molecular, tá? É importante o quê? Saber. Então, no caso dos açúcares. Agora, vejam aqui três partículas, três substâncias. Ácido, base, sal. Eu vou chamar isso aqui, ó, lá, ABS. ABS. Ácido, base, sal. Ácidos, bases, sais. Ácidos, bases, sais vão formar soluções o quê? Iônicas. No caso dos ácidos, aqui no nosso caso, o ácido fosfórico, ele vai ionizar formando quem? 3 íons H+, e um íon fosfato 3-. Não é? Ó, uma solução eletrolítica, conduz eletricidade. Vamos pegar aqui a base, hidróxido de magnésio, tá? Certo? Também vai formar o quê? Vai formar íons. O principal componente do sal de cozinha, o cloreto de sódio, também vai formar quem? Vai formar íons. Então, portanto, aqui vocês têm o que? Soluções, né? Soluções o que, moçada? Iônicas. Soluções iônicas. Então, vejam, os dois tipos de partículas, né, vão formar aqui, no caso da glicose, forma uma solução o quê? Molecular. No caso de ácidos, bases, sais, vão formar soluções o quê? Iônicas. Então, é assim. Saiu da onde? Saiu do ABS, a solução é molecular. Então, por exemplo, açúcares, né? No caso o quê? Da glicose, né? No caso da glicose, você tem aí açúcares, né? Açúcar, você tem, por exemplo, ureia, né? Proteínas, enfim. Saiu do ABS, é molecular. Fácil? Beleza? Olha que dica linda para vocês. Agora, olha o detalhe do conceito. Vejam o detalhe. Vou pegar aqui um outro açúcar, por exemplo, sacarose. Tá? Sacarose. Sacarose, tá? O açúcar da cana, ao ser colocado em água, vai apenas o quê? Dissolver, não vai dissociar. Então, açúcares apenas o quê? Apenas dissolvem, beleza? Se eu pegar 1 mol de sacarose, eu tenho no final 1 mol de partículas dispersas. Então, olha que lindo. Em soluções moleculares, o número de partículas dispersas é igual ao número de partículas inicialmente dissolvidas. Tá? Então, o número de partículas dispersas é igual ao número de partículas inicialmente dissolvidas. Olha que lindo, né? Agora, vamos pegar o sal de cozinha, o cloreto de sódio, né, que é o principal componente do sal de cozinha. Se vocês pegarem, né, NaCl e colocarem em água, ele vai dissociar em quem? Na mais quem? Cl menos, não é? Aqui, né? Aquoso. Beleza? Olha o detalhe. Se eu pegar 1 mol, né? Se eu pegar 1 mol de NaCl, vai formar 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Concorda, professor? Então, no final, eu vou ter quanto? Eu vou ter 2 mols de partículas dispersas.
Então, olha que lindo. O número de partículas dispersas é maior que o número que de partículas inicialmente dissolvidas. Então, nas iônicas, o número de partículas dispersas é maior que o número de quem? De partículas inicialmente dissolvidas. Ah, professor, então quer dizer que na solução iônica, o número de partículas dispersas é sempre maior que na molecular. Olha o detalhe. Isso só vale, aqui só vai ser maior do que aqui, se as quantidades forem a mesma. Ó. Em quantidades iguais, sim. Agora, vejam. Se vocês pegarem, por exemplo, 2 mols de sacarose, quanto eu vou ter no final? 2 mols de sacarose. Então vejam que se eu pegar 2 mols de sacarose e 1 mol de sal de cozinha, o número de partículas dispersas, né, no final é o mesmo. Ó. No final é o mesmo. Então tem que tomar cuidado com esse detalhe, tá? Então depende de quem? Das quantidades o quê? Que vão ser do quê? Que vão ser dissolvidas inicialmente. Tá? Esse é um detalhe lindo, né? Esse é um detalhe muito importante vocês guardarem. Deu para entender? Beleza? Bom, vejam agora esse detalhe aqui, esse segundo conceito aqui que eu vou ensinar para vocês. Qual é o número de partículas dispersas em uma solução aquosa meio mol por litro de ácido clorídrico, cujo grau de ionização é de 90%, tá bom? Aqui eu vou colocar o nosso número de Avogadro, tá bom? Vou colocar aqui o número de Avogadro que é dado, né? 6 vezes 10 a 23. Tudo bem? Vou acrescentar aí o número de Avogadro. Bom, então vejam, o HCl, não é? O HCl, em água, o HCl, na verdade, o cloreto de hidrogênio, né? Que ele é chamado, ele é gasoso, quando dissolvido em água, vai formar ácido clorídrico, né? Esse é um detalhe. Dissolvido em água, né? Por isso que eu falo aqui, ó, é aquoso. Meio mol por litro, qual o número de partículas dispersas em uma solução aquosa, meio mol por litro de ácido clorídrico, cujo grau de ionização é de 90%. Então vamos lá, ó. Quantidade inicial em mol por litro, quanto que eu tenho? Meio, tá? Meio mol por litro. Vamos pegar aqui, colocar meio inicialmente. Meio mol por litro, beleza? Tá? Meio mol por litro. Vou escrever meio mol, mas por litro está aqui, tá? Meio mol por litro. Beleza. Quanto eu vou ter de H+, e Cl- no início? 0, 0. Então, no início, a ionização, vou colocar aqui, vamos entender que no início, a ionização ainda não começou. Tá bom? Legal? Quanto vai ionizar do ácido? 90%. Então, aqui vai ter meio vezes quanto? 0,9, 90%. Portanto, quanto que vai ionizar desse ácido? 0,45 mol por litro. Então, quanto vai ionizar? 0,45 mol por litro. Por quê? Porque é 90% de meio. Olha que lindo, hein? Como a proporção molar, os coeficientes estequiométricos são 1 para 1 para 1, então aqui vai formar quanto de H+? 0,45. E aqui vai formar quanto? 0,45. Fechou? Então vejam, proporção de 1 para 1 para 1. Então, o número de partículas aqui formadas estequiometricamente é o mesmo, 1 para 1 para 1. Quanto vai sobrar no final? Ora, tinha meio no início. Quanto que ionizou? 0,45. Então, quanto vai sobrar no final? 0,05 mol por litro de partículas dispersas. Quanto vai sobrar de H+? 0,45 mol por litro, porque tinha 0 no começo. E de cloreto, 0,45 mol por litro, porque tinha 0 no começo. Beleza? Então eu pergunto para vocês, qual é o número de partículas dispersas, no final? Então vamos contar, vamos chamar de N. Qual é o número de partículas que não ionizou? 0,05. Então ficou na forma de HCl. Elas não o quê? Elas não ionizaram, ficaram na forma de HCl. Quanto vai formar de H+? 0,45 de H+. Quanto vai formar de cloreto? 0,45 mol por litro de cloreto. Fechou? Beleza? Então, quanto vai dar no final para o professor? Quanto vai dar no final? Vai dar 0, quanto? 95 mols de partículas dispersas. Mol de partículas dispersas. Se eu usar o meu número de Avogadro, 1 mol de partículas, tem quantas partículas? 6 vezes 10 a 23 partículas. Concorda com o professor? Certo? 0, quanto? 0,95 mols de partículas dispersas, tchãs. Tá? Então, se eu calcular esse tchãs aí, vai dar 5,7 vezes 10, vezes 10 a 23 partículas, tá? Partículas, beleza? Então, vocês têm aí, tá?
o número de partículas dispersas. Beleza? Tá? Esse seria o número de partículas o quê? Dispersas, tá? O número de partículas dispersas aí em um mol de quem? Em meio mol de ácido. Agora, olha que detalhe interessantíssimo. Agora, olha que detalhe interessantíssimo, né? Olha que detalhe interessantíssimo agora, ó. Beleza, moçada? Vejam, quanto tem de partículas dispersas no final? 0,95. Você concorda com o professor? 0,95. Quanto tem no início? Quanto tem no início? Meio. Então vejam, eu estou começando com meio e vou terminar com quanto? Com 0,95. Vocês concordam, professor? Então, nas soluções iônicas, eu tenho que tomar um cuidado enorme, porque o número de partículas final, né, dispersas, não é igual ao número de partículas o quê? Inicialmente dissolvidas. Para isso, existe um fator de correção chamado fator de correção de Van Hoff. Vejam, representado pela letra I. Como é que calcula esse fator de correção? 1 mais alfa Q menos 1. Onde alfa é o grau do quê? É o grau de ionização, que no caso aqui é quanto? 90%. Então ficaria assim, ó que legal, ó. I igual 1 mais 0,9, que é o alfa, 90%, 0,9, que é o número de íons formados. Quantos íons formados aqui, ó? Um de H+, e um de Cl-. Portanto, o Q igual a quanto? O Q vale 2. Olha que legal. O Q é o número de quem? De íons formados. Então, no caso aqui, o Q vale quanto? O Q vale 2. Né? Por exemplo, olha que legal. Se vocês pegarem, por exemplo, sulfato de quem? Sulfato de alumínio. Ó, se eu pegar sulfato de alumínio, tá? Sulfato de alumínio, e dissociar o sulfato de alumínio, ele vai formar quem? 2 de alumínio quanto? 3 mais 3 de quem? De sulfato menos 2. Então, quanto daria o quê? 2 mais 3, quanto que daria o quê? Daria 5. Então, o Q é o número de íons formados por molécula, né? Por composto. Deu para entender o que é o Q? Então, o Q é o número de íons formados. Então, no caso aqui, o H+, o L-, o Q vale quanto? O Q vale 2. Então, se o Q vale 2, né? Se o Q vale 2, eu quero 2 menos 1. Certo? Isso vai dar 1, quanto? 1,9. Beleza? 1,9. Olha, quanto tinha no começo? Meio. Quanto tinha no fim de partículas dispersas? 0,95. Então, no final, 0, quanto? 95. No começo, meio. Então, o fator, ele corrige isso, ó. O fator corrige. Meio vezes quanto? 1,9 vai dar quanto? 0,95. Certo? Então, o fator de correção de Van Hoff, esse fator de correção I, ele corrige o número de partículas o quê? Inicialmente dissolvidas, né? Pelo número de partículas o quê? Dispersas no final. Lindo, né, turma? Esse é o fator de correção de Van Hoff. Então, esse exercício aqui, esse exemplo que eu te dei, tá? Calcular o número de partículas o quê? Dispersas, somando quem? O que ionizou mais o que sobrou. Usando o número de Avogadro, eu calculo o número de partículas o quê? Dispersas. E vocês sabendo que existe um fator do quê? De correção, né? No qual que o objetivo dele é corrigir quem? O número de partículas iniciais e o número de partículas final, o fator de correção vai formar com que isso seja igual a isso. Tá? Legal, moçada? Então aí vocês aprenderam aí, né? Como é que se calcula o número de quem? De partículas dispersas. Valeu? Até a próxima!